Olá, internet. Tá começando a segunda metade do ano 2017. Meio que tá pra sair, meio que acabou de chegar. E bem, que se dane isso tudo. O que importa é que semana que vem eu estou comprometido. E deixa eu falar para vocês o que está na minha cabeça, que é o seguinte. Eu quero falar sobre terça-feira de noite, quando dá 7 horas da tarde e tá um trânsito ferrado na entrada da Barra da Tijuca. E aí você tá preso naquele engarrafamento e você tem toda a Avenida das Américas pela frente e toda a extensão daquela porcaria daquela rua tá parada. É nessa hora que todo mundo ali queria trabalhar em casa. E eu quero falar sobre quarta-feira, meio-dia, quando dá o seu horário de almoço. Quer dizer, apesar de você ser um adulto, um membro produtivo da sociedade, você tem um horário de almoço. E não é nem a sua mãe que te manda almoçar, é tipo uma versão piorada da sua mãe. E aí dá o seu horário de almoço e aí a sua chefe te manda fazer uma parada. Ela não te manda fazer uma parada, né? Ela não pode mandar você fazer uma parada, você está no seu horário de almoço. Só que você tem que fazer. Ela pediu para você resolver uma parada que ela podia ter resolvido. Se fosse importante mesmo, ela podia ter chegado meia hora mais cedo no trabalho, mas ela não chegou. E agora que deu meio-dia, quando ela estava descendo para almoçar, ela te viu. E ela falou, pô, vou falar com esse cara aqui. Ele é bom, ele vai resolver isso aqui, aí quando eu voltar do almoço já está resolvido. E aí ela só falou. Ela nem pensa que você vai ter, 20 minutos para almoçar. E ela, de verdade, nem vai te dar nenhuma promoção por isso. Mas você tem que fazer. Porque se você não fizer, né, sua chefe não vai gostar de você. E tem aquele livrinho, O Guia dos Mochileiros das Galáxias, em que o cara fala que tempo é uma ilusão e a hora do almoço é uma ilusão em dobro. Acho que essa é a melhor piada da vida. Uma pena que ela só funciona em inglês. Mas bem. Eu lembro da piada mortal também, né, que não era tão engraçada em alemão. Mas esse é o negócio. Quando dá a quarta-feira no seu horário de almoço e a tua chefe pediu para você resolver uma parada aí rapidão, é nessa hora que todo mundo queria ser empreendedor. A questão, meus amigos, é quando dá sexta-feira à noite. Quando dá sexta-feira à noite, por que são as pessoas que querem ser empreendedores? Sabe, a Lapa fica cheia de gente engravatada, bebendo sexta-noite. E aí dá sábado, e aí dá domingo. E dá domingo agora, porque eu gravo isso aqui quase meia-noite de domingo. Dá quase meia-noite de domingo. E todo mundo quer ser empreendedor na meia-noite de domingo. Só que assim, eu comecei a odiar sexta-feira. Eu comecei a odiar sábado. E eu comecei até a odiar domingo. De certa forma, eu fui correr sábado. Eu fui arrumar coisa para trabalhar no domingo. Tudo para compensar o fato de que eu odeio sexta, eu odeio sábado, eu odeio domingo. E aí, chega uma hora em que é binário. Ou você quer ou você não quer.
ou você está comprometido ou você não está comprometido. Porque assim, dá para falar muita coisa, dá para pensar mais coisa ainda. Só que fazer, minha querida internet, só dá para fazer uma coisa ou outra. Toda ação é binária. E olhando para as minhas ações, eu não estava comprometido com o negócio. Agora eu tô. Porque assim, vai chegar segunda-feira e o meu alarme tá lá. E essa vai ser a primeira segunda-feira do ano em que eu não vou desligar o alarme, porque finalmente chegou no ponto em que eu aguento ter um alarme. E aí eu vou acordar, fazer minha rotinazinha, usar da malhação para regular o meu sono. Depois da malhação, vou fazer a meia dúzia de coisas que eu vou postar no Instagram para provar para todo mundo, para essa massa amorfa que é a internet, para provar, para jogar na internet as informações que sou eu, né, a forma digitalizada das minhas ações, a forma digitalizada do meu comprometimento. É o que vai acontecer na segunda, é o que vai acontecer na terça, é o que vai acontecer na quarta, é o que vai acontecer na quinta, e aí vai chegar sexta-feira. Para vocês entenderem o quão relevante é a próxima sexta-feira, vocês têm que entender como é que foi esse sábado agora. Então vamos lá, vamos lá nesse flashback narrativo. Sábado agora, Piedinha foi para Petrópolis para um festival de cerveja. Só que se você prestou atenção em alguma coisa do que eu falei pelos últimos 6 meses, eu tô malhando que nem um desgraçado. Eu tô malhando 5, 6 dias por semana. E aí eu tô treinando mais 4 horas por semana. E aí eu tomo um copo de cerveja e eu fico pensando, nossa, isso vai virar gordura. Nossa, para queimar isso tudo, ou nossa, isso aí deve atrasar 1 hora de treino, e por aí vai. Também é importante lembrar que eu estou treinando e um dos piores companheiros de treino que eu tenho é o que eu chamo do caga-regra. O menino caga-regra, ele tem seus 40 anos, ele tem cabelos brancos, né, os que restaram, assim, estão meio brancos. E o menino caga-regra tem um barrigão de chope ridículo. E no último treino, ele foi fazer barra. Uma das coisas que acontece no treino é que quando alguém vai fazer barra, a gente entra em fila, né? E aí cada um faz uma barra, cada um faz 5, 6 barras e aí vai o próximo. E se o cara da tua frente não aguenta, você dá uma força, né? Você ergue ele e manda ver. E aí, o caga-regra, ele se sente muito self-conscious, né? Ele se sente, como é que eu posso dizer, envergonhado quando eu tô por perto, porque é natural. Ele é assim, né? Ele me vê, eu faço um monte de coisa que ele não consegue fazer, ele se sente meio mal e que se dane. Nosso santo não bateu direito. Bem, a gente foi fazer a fila. E ele me deu a vez, né? Ele me deixou ir na frente. E aí, de sacanagem, eu deixei ele na frente. E uma das regras não faladas do treino é que quanto mais velho você tá ali, mais você tem que ir primeiro, né? A ordem é de chegada. E ele chegou no treino há mais tempo, ele tem que ir primeiro. E aí eu fiquei atrás dele, eu que fiquei para ajudar. Ele foi lá fazer as barras dele, ele mal consegue se erguer. Não é só que ele é fraco, é que ele está acima do peso. E fazer o quê? O caga-regra conseguiu fazer 4 barras, comigo ajudando. Só que não só ele não agradeceu,
como ele me olhou esquisito. Eu acho que, apesar dele não ter falado, eu interpretei o olhar dele como eu deveria ter ajudado ele mais. A gente tinha que fazer 3 séries de barras. A primeira série dele eu ajudei. E tem um problema, porque quando eu ajudo o caga-regra, eu me canso, porque ele é pesado e fraco, então eu que tenho que fazer a barra dele para ele. Além da minha barra, basicamente eu ganho um exercício de erguer um sujeito. E eu pensei assim, pô, não vou fazer nada dessa vez não, vou deixar ele ir. E quem diria, né, sozinho, ele quase se borrou para fazer uma. Ele que saiu quieto e na terceira vez que ele foi fazer, eu também não ajudei de novo, ele não pediu, ele não conseguiu fazer nada. E aí tem uma característica do comportamento desse sujeito que é incrível, que é tipo, ele não me olha nos olhos. E eu penso, nessas horas eu penso no meu irmão, porque o meu irmão pode ter lá as limitações dele, mas o meu irmão ele é muito honesto, ele não sabe, como é que eu posso dizer, parte da nossa inteligência social, assim, de um ser humano normal, é que a gente se torna muito bom em mentir, a gente se torna muito bom em esconder as próprias emoções. E o autismo do meu irmão funciona de um jeito que ele se torna super honesto. Então, assim, é muito fácil interpretar o meu irmão. E quando o meu irmão não me olha nos olhos, geralmente é porque ele sabe que está errado. Porque existe o meu irmão com vergonha e existe o meu irmão que fez cagada e está querendo esconder. E, sabe, a expressão do caga-regra era a mesma expressão do meu irmão, de quando ele está arrependido. E, pô, eu vi arrependimento naquele garoto. Mas, né, fazer o quê? Ele não pediu desculpa. Ele nem pediu ajuda. Eu não posso ficar lendo cabeça de marmanjo. E aí, bem, estava eu em Petrópolis, no Festival de Cerveja. Acho que o caga-regra foi pra lá também. Não sei. O ponto é que eu não gosto de cerveja. Não é que eu não gosto, é que eu não tomo. De certa forma, o meu comprometimento com o meu corpo, com o meu treino corporal, se é que dá pra chamar isso de... sei lá, se é que dá pra chamar isso de treino corporal, né? Tudo bem. O meu comprometimento com uma coisa basicamente me fechou uma porta para outra. Fui lá no Festival de Cerveja e fui acompanhado de uma menina, né, que conheci aí pelas internets. Cá entre nós, o diploma de comunicação funciona para muitas coisas, meu caro. Minha cara internet. Pois bem, essa menina deveria ter feito 1 ou 2 aulinhas de comunicação, porque ela sofre do que eu gostaria de chamar de propaganda enganosa. Na internet, essa menina tem uns 60, 70 quilos a menos do que na vida real. O que pra mim não quer dizer nada. É um ser humano legal, uma pessoa com um papo ótimo, uma pessoa incrível. E bem, as passagens já estavam compradas. Lá fui eu pro evento de cerveja com a menina da propaganda enganosa. Não fui obrigado, né? Eu sou um adulto, se eu não quisesse ir, eu não ia. Eu fui muito contente e fui fazer uma coisa que eu me pego fazendo várias e várias vezes nesses últimos tempos, nessa nova vida, nessa nova fase solteira da minha vida. Eu me pego fazendo muito isso. Ao invés de ficar na minha cabeça imaginando as coisas, tentando antecipar as coisas, eu só vou. E aí, lá na hora, eu descubro como é que eu me sinto. E foi o que eu fiz sábado. E
E acompanha comigo, venham comigo, internet. Eu sabia que a gente ia pegar trânsito, a gente pegou 3 horas de trânsito, mas a minha expectativa estava ajustada já. Eu sabia que eu ia para um negócio, para um evento, né? Então ia ter muita gente. E quando começou a ter muita gente, tudo bem, era só fechar o olhinho, respirar com calma e tá certo. Festival. Eu sabia que eu ia ter que lidar com comida de festival, que geralmente é pouca comida e é muito cara. E tudo certo. Esse festival ainda teve uma coisa ótima, porque mesmo cara e mesmo pouca, a comida era muito gostosa. Tudo que tinha para vender ali era do bom e do melhor. E não tinha parado para pensar na chuva. Mas bem, a chuva realmente me detonou. Fiquei muito cansado. E aí eu vi que o segredo para eu aproveitar esse festival foi ajustar as minhas expectativas em relação a todos os pontos negativos que eu consegui antecipar. E caramba, eu estava fazendo a mesma coisa com aquele ser humano. Eu simplesmente ajustei a minha expectativa ao fato de que ela era muito mais gorda do que ela parecia. E pô, apreciar o festival uma noite foi legal. Na verdade foi muito legal. Que nem, poxa, apreciar a companhia dela. Só que eu vi o quão superficial, e quão fútil e quão ridículo eu sou. Porque, tipo, caraca, eu não vou querer ter mais nenhuma intimidade sexual ou amorosa ou o que seja com aquele ser humano. E o problema principal era só o fato de que ela estava gorda demais, na minha opinião. Né? Tipo, não querendo ser como caga-regra, não querendo cagar regra no corpo dela, longe de mim falar pra ela o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Mas tem a parte em que eu falo pra mim mesmo o que eu quero e o que eu tenho que deixar de fazer. E eu basicamente entendi que, poxa, eu não quero me relacionar com esse tipo de ser humano em que eu tenho que ficar ajustando as minhas expectativas o tempo inteiro para poder tirar o máximo de proveito e o máximo de felicidade. E talvez seja muito egoísta isso. Só que para resolver essa questão de eu não quero ter que viver no mundo real, né? Eu não quero ter que lidar com coisas que são falhas e que são imperfeitas, porque isso é infantil. Tudo na vida, né? Se você está com a expectativa descalibrada, se eu tiver com a expectativa descalibrada, eu vou me dar mal. E aí chegou, né, esse comprometimento. Eu cheguei na resposta que é o comprometimento, que era simples. Eu não estava comprometido com aquela menina, então não tinha por que eu ficar agindo como se eu tivesse. E eu não estou comprometido, por exemplo, né, eu não estou comprometido com cerveja. O menino caga-regra lá, ele faz cervejas artesanais. Ele provavelmente encheu os cornes de cerveja nesse sábado, e nesse domingo, e nessa sexta. E aí o cara vai chegar segunda-feira no treino, se chegar, né? E vai tentar fazer uma barra. E talvez ele consiga fazer uma, talvez ele consiga fazer duas. Aposto meu dinheiro que para ele fazer 3 vai ser... vai se sentir como um recorde pessoal. E aposto mais dinheiro que de 4 ele não passa. Porque, né, o garoto está comprometido com 2 coisas que não conseguem concomitar. Que nem eu. Eu estava comprometido com 2 coisas que não conseguiam concomitar. Por um lado, eu estava comprometido com aproveitar a companhia de um ser humano. Com outra, eu estava comprometido com querer uma companhia
pra, sei lá, pra ter tesão. E eu não tava tendo tesão. Basicamente, eu me comprometi a aproveitar a companhia daquele ser humano, esquecer o tesão de lado. E aí, entro eu, né, automaticamente sobrevivi à primeira metade de 2017, cheguei vivo na segunda metade de 2017, e eu tô vendo que eu estou comprometido agora com a minha jornada, né? Com a minha jornada para o Canadá, eu estou comprometido com a minha agenda, eu estou comprometido com a minha ética de trabalho, com o meu sonho. E, poxa, outra coisa que vocês também não devem saber, meus queridos irmãos de internet, é que eu finalmente voltei a ler Berserk e voltei a ler One Piece, porque eu me pego voltando e voltando para essas histórias, mas não estou acompanhando, né? Hunter x Hunter voltou a sair e o último capítulo que eu li de Berserk, bem, para quem se importa com spoiler, fecha o ouvido. O Griffin acabou de voltar e a primeira coisa que ele faz depois de arrumar a roupa é ir falar com o Guts para ver como o coração dele reage. E foi muito lindo. O Griffin estava fazendo exatamente o que eu fiz. Ele, ao invés de ficar pensando, ele só foi lá para ter a prova empírica de como é que o coração dele ia reagir. E nas palavras do Griffin, né, ele diz: caramba, eu vim aqui para descobrir se eu tô livre de verdade. E o coração dele não reage a encontrar o Guts. Ele fala: tudo bem, eu tô livre. E o Guts fica pé da vida, fala: caraca, depois de toda essa merda que você fez, você não vai sentir nada. E o Griffin, daquele jeito dele, né, só diz: não, eu tô comprometido com o meu sonho, eu não vou mais trair o meu sonho. Eu acho que esse é o sentimento a forma mais cristalina de expressar um dos sentimentos mais difíceis que eu estava tendo dentro de mim, que é tipo, várias vezes eu me senti traindo o meu sonho. E poxa, o sonho do Griffin envolveu matar muita gente, envolveu largar muita coisa, e ele mesmo, quando ele traiu o próprio sonho, ele acabou, sei lá, né, torturado, e o corpo dele foi mutilado de várias formas. Mas bem, o garoto reviveu, foi lá ver o passado dele e olhando de cara, né, olhando cara a cara com o passado dele, com as pontas soltas do passado dele, ele falou: não, tudo bem, eu tô livre. E poxa, essa armadilha mental, esse foi um dos insights mais legais que eu tive nessa semana, que apesar de eu ter muitas pontas soltas no meu passado, e é que nem Berserk, né? As pontas soltas na verdade são seres humanos com quem eu tenho que ter conversas. É um amigo aqui, uma amiga ali. Eu pensei assim: poxa, vai ser muito bom resolver tudo que tem para resolver, mas em relação ao meu sonho isso não vai mudar nada. E parte do meu vício mental é ficar pensando e pensando e pensando, e como que eu vou resolver, como que eu vou desatar um nó, como que eu vou resolver um negócio. E chega, pro meu sonho isso não vai mudar nada. Então assim, é hora de largar essa rotina mental e abraçar uma nova rotina mental, que é tipo, eu não vou mais trair o meu sonho. Só que para não ficar triste, né, para não ficar um monte de negativo, essa história de não trair mais, isso é tão dupla negativo, isso é tão ruim para o cérebro absorver. É só dizer: não, é só dizer assim: eu tô comprometido com o meu sonho. E eu podia terminar agora, mas
sei lá. Eu acho que eu gostaria de aproveitar esse finalzinho para dizer que sexta-feira estou para ir a São Paulo. Já não sei se eu vou no show do Asian, porque, bem, né, o meu sonho não tem nada a ver com o show do Asian. E se eu for a São Paulo mesmo, eu vou levar meu laptop para conseguir trabalhar, porque isso faz parte do meu sonho. Eu quero ser alguém que trabalha final de semana. Eu quero ser alguém que leva o laptop para trabalhar. E, poxa, São Paulo, ida a São Paulo pode fazer muito sentido, mas vai ter que fazer sentido dentro do meu sonho, não vai poder fazer sentido fora dele, não vai poder fazer sentido para zerar uma vida que eu já zerei ou para resolver algumas pontas soltas do meu passado. E, bem, o único jeito de descobrir é ir lá e ver como é que meu coraçãozinho se sente, né? Não adianta ficar só na minha cabeça escrevendo fanfic. E se até o Griffin fez isso... Ai, gente, eu me lembro do Tony Stark saindo do cativeiro, que ele fala: eu quero uma entrevista de imprensa e um cheeseburger americano e cheeseburger primeiro. Eu acho que é bem isso que eu tô na minha cabeça, assim. Eu sei direitinho o que eu quero e primeiro eu quero uma bobagem. Digamos assim, que o meu sonho é o cheeseburger. A ponta solta é a entrevista de imprensa. Na internet, um beijo. Aproveitem essa última metade do ano.